A nossa missão é agitar o mundo, inquietar o mundo, porque existe uma denúncia no Evangelho, ao mesmo tempo que existe um anúncio no Evangelho. Qual era a acusação? Verso 7, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Salvador é uma coisa, dizer que Ele é o Senhor é outra. Isso não é uma frase clichê, essa não é uma frase religiosa. Dizer que Jesus é o Salvador tem suas implicações, mas dizer que Jesus é o Senhor e confessá-lo como Senhor também tem suas implicações. Admitir que Jesus Cristo é o seu Senhor significa que a sua vida não está mais sujeita ao seu autogoverno ou ao governo de qualquer outra coisa. Significa que você tem dono. Significa que alguém se apropriou de você, que você presta contas a alguém. Significa que você não se submete a nenhum outro poder, mas que todos os poderes, sejam políticos, ideológicos, culturais, afetivos, precisam ser completamente relativizados diante da soberania do Senhor Jesus. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa dizer que não há nenhum poder sobre Ele, nem mesmo sobre a sua vida, nem mesmo sobre os territórios ocupados por poderes temporais. Anunciar o Evangelho é dizer para as pessoas que existe um Senhor no mundo e que nós cristãos, andamos agitando o mundo porque nós não admitimos que ninguém ocupe esse lugar, mesmo que isso cause inquietação e agito aos que estão ao nosso redor. Nós não nos submetemos de maneira absoluta a nenhum poder político, a nenhum projeto ideológico. Não importa, direita, esquerda, em cima, embaixo, no meio, não importa. Não há nenhum projeto político e ideológico que nós nos submetemos e nos curvamos, porque nós temos um Senhor. Nós já sabemos para onde a história está caminhando. Nós já sabemos para onde Deus está convergindo todas as coisas. Todas as coisas estão convergindo para Jesus. Todas as coisas estão indo em direção ao triunfo do nosso Senhor. Não importa, eu não admito e não aceito que as práticas de consumo se assenhoriam sobre a minha vida. Eu não aceito que o poder econômico determine o meu humor. Eu não aceito que o poder dos meus afetos, das minhas afeições, os meus desejos desordenados se assenhoriem sobre a minha vida. Eu não admito que a minha vida seja pautada nas minhas afeições e nas minhas predileções sexuais. No final das contas, admitir que Jesus Cristo é o Senhor significa, inclusive, relativizar as autoridades religiosas. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote, nenhum papa pode ocupar esse centro de poder absoluto que é o próprio Cristo. Se eu, pastor, falar alguma coisa aqui que não condiz com as afirmações do Senhor Jesus Cristo, me desobedeçam e obedeçam a Cristo. Essa é a ordem de Jesus. É assim que o reino de Deus funciona. Existe um Senhor que é absoluto. Foi isso que inquietou e agitou o mundo na época de Lutero. É que Lutero enxergou em Cristo um senhorio que era supremo, inclusive sobre aquele que se dizia o supremo no mundo. Ele relativizou os poderes. Nós vivemos democracia hoje, muita gente não sabe disso. Quem fala muito sobre isso é o Oliver O'Donovan, um importante estudioso do campo de ética, do campo de política, teologia política, lá em Edimburgo. E o Oliver O'Donovan ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre como seria impossível democracias ocidentais sem que se afirmasse o senhorio absoluto de Cristo. Porque nas culturas pagãs o que você tem é tirania, sempre foi assim. Um rei que concentrava poder, um poder inquestionável. Mas quando Jesus disse para os discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra, acabou. Ninguém mais, existe agora um povo no mundo, andando pelo mundo, pregando o evangelho e dizendo, não, César não é mais o Senhor absoluto. Sem o cristianismo, meus irmãos, nós sequer teríamos democracia. Porque foi o cristianismo que disse que os poderes temporais, pela primeira vez disse que os poderes temporais eram relativos e não absolutos. Absoluto, só Jesus. Então, irmãos, assumir Jesus Cristo como Senhor é provocar agitação no mundo. Isso tem um custo. Todo poder foi dado a Jesus.
Nós vivemos no reino de Deus. A nossa cidade agora está temporariamente sobre outros senhores. Nossa tarefa, dizer que existe um Senhor cósmico sobre todas as coisas, anunciar e viver isso como uma realidade, para que esses poderes temporais sejam subvertidos um dia, como já está previsto pelas Escrituras, por aquele que virá no céu, na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.